Falar sobre política vai muito além do que discutir um fla-flu, muito menos um Bavi. Falar de política é algo muito sério. E pensando nisso, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Itapevi abriu a segunda turma para o curso de iniciação política. A aula inaugural ocorreu na noite do dia 11 de maio, aqui no plenário da Câmara, com o cientista político Humberto Dantas, que falou sobre as questões políticas que dominam o noticiário. Vamos ver um pouco como foi essa entrevista? Humberto Dantas, o país vive um clima de fla-flu, Bavi, praticamente em todas as cidades, todas as capitais. Como você vê esse cenário de palpite e opinião, conhecimento nas redes sociais sobre toda essa questão política, mensalão, lava-jato, petrolão, impeachment? Olha, colocar a política na pauta das pessoas, né, trazer a política para o dia a dia é algo bastante razoável. Né? Quer dizer, quanto mais os cidadãos estiverem efetivamente discutindo política, melhor. O grande problema é que a gente está discutindo política como a gente discute futebol em termos de paixão. Né? E eu acho que a gente precisaria arrefecer um pouco essas paixões, né, e colocar um pouco em campo o conhecimento, esse conhecimento, né, tão necessário para que a gente se desenvolva enquanto democracia. Né? Porque senão fica com cara de torcida. Né? Torcer na política não resolve muita coisa. No futebol resolve porque você não impacta em nada. Você torce para um time, seu time perde ou ganha, amanhã você está trabalhando do mesmo jeito. O problema é que a política, quando acontece alguma coisa de bom ou alguma coisa de ruim, isso tem um impacto direto na sua vida. Então a gente precisaria compreender um pouco melhor a política, saber um pouco melhor como ela funciona, né? Mas colocar o assunto em dia, colocar o assunto na pauta, mas colocar de uma forma mais racional. Né? Dantas, chegaria ao ponto de partidarizar menos e politizar mais, então? Esse é um desafio interessante. Quer dizer, o problema não é de novo, né? Quer dizer, o problema não é partidarizar, mas o problema é a forma como você partidariza. Se você partidarizar com um mínimo de racionalidade, se você partidarizar com um mínimo de razão, com um mínimo de compreensão do cenário e com a capacidade de entender que nós, indivíduos, somos jogadores nesse jogo, ou seja, somos responsáveis pelo resultado da partida, aí eu acho que a gente pode partidarizar, não teria problema. Mas a gente precisa, de uma certa maneira, partir de um conhecimento comum, de um elemento comum, para que as pessoas possam jogar o jogo. Senão, daqui a pouco um pega a bola com a mão e sai correndo para um lado, né, o outro derruba o goleiro e o juiz marca a falta, enfim, a coisa não pode ser desse jeito. Então a gente tem que partir de um conjunto comum de regras conhecidas para aí a gente tomar partido. Ok, então vamos incluir mais um personagem nessa partida política da bola, né? Boa. Nosso amigo Jair Camilo tem uma pergunta. A pergunta é simples. É um momento de confusão, de informações desencontradas. Todo mundo tem argumentos a favor ou contra. Para o cidadão, no meio desse tiroteio todo, qual que é a sua dica para ele buscar, encontrar um meio termo? Para ele não entrar nessa torcida de A ou B, mas de fato participar com consciência. Você falou de conhecimento, mas como buscar esse conhecimento hoje se está muito conturbado? Qual que é a sua dica como comunicador, alguém experiente? Olha, eu acho que a gente tem alguns aspectos importantes. A primeira grande questão, diante de tudo isso, eu acho que a gente sai dessa crise, eu não sei, na verdade pode ser que a gente nem saia, né? Mas em algum instante nós vamos ter que sair dessa crise e seria muito bom que o cidadão saísse sabendo minimamente da força que tem um parlamento na realidade política de um país, de um estado e de um município. A gente está olhando para a União, né? A gente está olhando para o plano federal. Então, olha o tamanho do peso que tem o presidente da Câmara dos Deputados, olha o tamanho do peso que tem os deputados, os 503 deputados e os 81 senadores na realidade do país. A gente fica sempre olhando para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, mas a gente esquece do parlamento. Então, acho que o parlamento protagonizou uma cena, que alguns acham que é uma cena deplorável e outros acham que é uma cena fantástica, democrática. Eu acho que a gente abriu muito o leque, né? A gente polarizou demais, mas ainda assim o parlamento entrou em cena. Eu acho que essa é a grande questão. Cidadão, né? Vamos pensar, para que serve o parlamento? Em quem você votou para deputado federal e deputado estadual? Em quem você votou para vereador? Como funciona o parlamento? Como funciona uma eleição proporcional? Qual que é o peso desses indivíduos na realidade cotidiana da tua cidade, do teu estado, do teu país? Eu acho que essa é a grande questão que a gente pode tirar disso tudo. Depois vem, bom, com tanta polaridade, com tanta razão dos dois lados, eu acho que a melhor saída para o cidadão é ler os dois lados. Então a gente vai ter que redobrar a nossa atenção e procurar informação em fontes diversificadas para que a gente possa entender o que os lados estão pensando e aí sim a gente se posicionar. Eu acho que esse equilíbrio é importante para os cidadãos.
Daí a importância de um evento como este, promovido pela Câmara Itapevi, a Escola do Parlamento, que traz a população para conhecer melhor a política com P maiúsculo, né? A política com P maiúsculo essencial e a atitude do parlamento de Itapevi absolutamente fundamental, né? Alguns outros parlamentos, Brasil afora, estão fazendo isso. Esse é um movimento que a gente espera sem volta, é um movimento de ida, né? Mas ida para um horizonte mais próspero de conhecimento, de sabedoria e principalmente de valorização do parlamento. A sociedade precisa aprender a valorizar o parlamento, tomar conta das galerias, fazer suas solicitações, compreender o papel dos vereadores, cobrar e pedir na medida certa, né? Conhecer a realidade política para que efetivamente a gente escreva essa palavra com o P maiúsculo que você destacou, Jair. Viu que falar de política é um pouco mais sério do que a gente imagina? Então não pense em política como uma partida de futebol. E lembre sempre de uma coisa, a bola desse jogo está em suas mãos. Marcelo Damasceno para a TV Câmara.